Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, para o meu coração, e nós juntos vamos estudar a palavra de Deus, como sempre fazemos aos domingos, pedindo que Ele venha nos dar revelação, que Ele venha falar conosco, que Ele venha nos trazer luz. E nós estamos trabalhando a série Transformação. Eu penso que é um ano de transformação para nós, é o tema também da nossa igreja, e eu sei que Deus está transformando muitas vidas nesse tempo. Deus está mudando muitos quadros nesse tempo, em todo o mundo, de pessoas que estão se rendendo a Jesus. Eu entendo que através da internet, a palavra de Deus está chegando a lugares mais longínquos da face da terra. Pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, através das lives, estão tendo a oportunidade de ser ministrado. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão se reconciliando com Deus, e Deus está fazendo a sua obra, a sua vontade. Uma grande colheita de vidas para Deus está acontecendo nesse tempo de pandemia, porque Deus continua agindo através do seu Santo Espírito na face da terra. Aleluia. O tema dessa noite é dependência. E para falar sobre dependência, Deus trouxe ao meu coração o Salmo 23, em especial os versos de 1 a 4, porque esse salmo tem tudo a nos dizer a respeito desse tema. Nós vemos aqui Davi falando sobre Deus como o seu pastor, e ele como sua ovelha especial, como sua ovelha que descansa e que tem o privilégio de experimentar de todos os benefícios do Senhor. Os versos de 1 a 4 do Salmo 23 trabalha isso de uma forma muito clara. E nesses versos, Davi, como poeta, como músico e também como escritor e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai compor o Salmo 23 e vai nos dizer assim, nos versos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Davi expressa já nas primeiras linhas, nas primeiras palavras, irmão Eduardo, desse salmo tão lindo, Salmo 23, a total confiança que ele tinha no Senhor Deus como seu pastor. Aleluia! Você também pode afirmar isso nessa noite? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Você tem a confiança que Davi tinha em Deus como seu pastor, para nessa noite também afirmar isso com essa mesma convicção que ele passa para nós nessa linda canção? O Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo o Senhor é um pastor, é um tipo de pastor, não. Ele está sendo muito claro, ele está definindo. O artigo definido ali, artigo definido o diz muito claro isso para nós. O meu pastor, Ele é o pastor. Você tem vivido inseguro
quanto ao seu dia a dia? Você não tem essa segurança, essa certeza, como Davi tinha no seu tempo, de expressar com toda a convicção da alma dele, que o Senhor era o seu pastor, que cuidava dele? Ou você acha que Deus é irresponsável? Ou você pensa que Deus é irresponsável e não vai cuidar de você nesse tempo? Não vai cuidar da sua família? Não vai cuidar dos seus negócios? Não vai cuidar dos seus bens? Se você nesta noite está inseguro quanto ao cuidado de Deus na sua vida, é hora de você parar de duvidar de Deus e dizer para você mesmo e para todo o inferno ouvir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Nada me faltará. Afirme isto nesta noite e vença a sua insegurança em nome de Jesus. Quando Davi expressa isso, afirma isso nessa canção, o meu coração enche de fé, se aquece, porque ele sabia bem o que era ser um pastor, porque ele era pastor de ovelhas antes de ser rei de Israel, e com o mesmo cuidado que ele cuidava das suas ovelhas, ele pode experimentar agora um cuidado muito mais excelente do que o dele, afirmando que o Senhor era o pastor da alma dele. Aleluia. Verso 2, vamos trabalhar esses versos um a um para tomarmos mais proveito no entendimento dessa palavra nessa noite. E ele continua dizendo, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Aleluia. Você está cansado de tanto correr de um lado para o outro e nada acontecer na sua vida? Está cansado do corre-corre, do ativismo, das preocupações do dia a dia? Se você está cansado de correr de um lado para o outro e não ver nada acontecer na sua vida, meu irmão, você precisa aprender a descansar em Deus. Quando você aprende a descansar em Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Sim, como nosso pastor, queridos, Deus sabe onde estão os melhores pastos, as melhores fontes para saciar a nossa fome e a nossa sede, como suas ovelhas preciosas. Sim, Ele sabe. Por isso nós podemos confiar nele totalmente, como Davi confiava e em toda a sua vida experimentou do cuidado de Deus. Mas se você ainda se preocupa com coisas tão básicas, como comida, como bebida, e não consegue descansar em Deus, lamento lhe informar, mas você ainda não aprendeu a confiar em Deus como seu pastor. Sabe por quê? Quem confia em Deus de verdade, descansa totalmente nele. Sim, descansa totalmente no Senhor. Assim como uma criança recém-nascida, que é totalmente dependente dos seus pais, e não lhe falta nada, assim também eu e você podemos descansar no cuidado de Deus, que é infinitamente maior, melhor e muito mais amoroso do que os nossos pais terrenos. Você não se lembra de quando você era um bebezinho, quando estava com fome, quando era recém-nascido, quando precisava ser trocado as fraldas, quando precisava do banhinho.
mas o teu pai e a tua mãe em especial estavam lá cuidando de você. Dependência total. É isso que nós precisamos entender nesta noite, como ovelhas de Jesus, em especial nesse tempo de crises, de caos, de medo, de tanto apavoramento. Ele continua afirmando sobre esse cuidado de Deus na sua vida, tendo Deus como seu pastor. Verso 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Aleluia! Você está sem forças nesta noite? Você de repente está conectado conosco, assistindo esse culto? Talvez você estava olhando ali o feed de notícia do seu Facebook, talvez alguém compartilhou para você o link no YouTube, você agora está aí ouvindo essas palavras, tendo acesso a esses textos tão preciosos da palavra de Deus, mas de repente até você começou a olhar sem vontade, porque está perdido, sem direção. Quem sabe procurando uma resposta para você nessa noite, para a sua vida, você não sabe qual caminho seguir. Saiba que o sumo pastor, Jesus, quer te pastorear a partir dessa noite, quer renovar você, quer te guiar nos caminhos certos dele, aleluia. De repente você tem trilhado por caminhos que não são os caminhos do Senhor, e por isso você está perdido, sozinho, sem pastor, sem cuidado, sem proteção. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, que não precisa mais ser desse jeito. Em Jesus você pode ter o cuidado que você precisa, a proteção que você precisa, a direção que você precisa para viver nessa terra. Por quais caminhos você tem andado? É a pergunta que eu faço para você. Por quais caminhos? A palavra de Deus, fonte de toda a sabedoria, e na sua sabedoria milenar, o escritor de Provérbios vai dizer para nós: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Você está perdido, sem direção? Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e também quer ser o seu pastor a partir desta noite, guiar você, cuidar de você. Escolha nesta noite os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são perfeitos, são veredas de justiça que te levam à vida. Verso 4, Davi ainda diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Aleluia. Davi, é claro que ele está fazendo uma analogia, uma comparação de um pastor de ovelhas, animalzinho ovelha. Ele era um pastor de ovelhas, e por isso ele fala com tanta propriedade. Ele usa isso como uma metáfora para trazer luz para nós, como ovelhas do Senhor Jesus. E quando eu leio essas palavras tão claras de Davi, dando esse exemplo tão claro para nós, parece que eu consigo ver ovelhas caminhando
num território hostil, sombrio, mas o pastor ali do lado cuidando, protegendo, guiando, para que essas ovelhas possam chegar até o seu destino final em paz, protegidas. Aleluia! Como é rica a palavra de Deus. E esse trecho precioso do Salmo 23, meus queridos, ele também vai nos apontar para a segurança que eu e você podemos ter após a nossa morte. A nossa segurança total em Jesus pós-túmulo. E isso é muito maravilhoso, porque o apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer: se nós esperamos em Cristo apenas neste mundo, nas coisas passageiras deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos esperar em Deus nesse tempo? Sim, claro, Ele nos conduz. Mas aqui o texto nos leva a refletir em algo muito mais profundo, Samuel. A nossa eternidade com Jesus. Quando eu e você partirmos para a eternidade, tendo Deus como nosso pastor, nós podemos ter a tranquilidade de estarmos seguros nele por todo sempre. Amém. Aleluia! Queridos, em meio a tantas mortes que estamos vivenciando nesta pandemia, quem é a ovelha do Senhor Jesus pode ficar tranquilo quando partir para a eternidade. Eu não estou aqui fazendo apologia às mortes, valorizando as mortes, não, muito pelo contrário. É um momento de dor, de tristeza, em meio a tantas famílias. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a riqueza que ela tem, mesmo num momento como esse, eu posso ter a segurança, a maior segurança de todos, que é o cuidado de Deus na minha vida pós-túmulo. Muitas pessoas estão apavoradas com medo da morte, porque elas não sabem o destino delas, o destino eterno delas, e por isso estão olhando para um lado, para o outro, perdidas, apavoradas. Porque não têm esperança, não sabem para onde vão, não têm propósito de vida. Mas não precisa ser assim a partir desta noite na sua vida. Para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e para você também que é um crente em Jesus, mas parece que se esqueceu das verdades reveladas na palavra de Deus para nós, em especial os salvos pela graça de Deus. Sim, o nosso futuro eterno está seguro em Deus. Ele é o pastor das nossas almas. Aleluia! Você sabe o que é isso? Quando você fechar os seus olhos, independente do tipo de morte que você vai ter, você acordar nos braços do Senhor. Que segurança, que paz nos dá ao saber que somos amados de Deus. Entenda isso nessa noite, meu querido amigo e irmão. Quando Deus nos chamar para si, se tivermos de fato o Senhor Jesus como nosso pastor, a nossa alma descansará em paz no céu ao lado dele. Aleluia! Por isso eu quero relembrar a alguns crentes nessa noite o que a Bíblia diz para nós, os cristãos. Nós sim, os cristãos que falamos, somos cristãos, somos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Batista gosta disso, né? Somos batistas, podemos afirmar isso. Temos a certeza da nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque Jesus garante mesmo a nossa salvação e nos dá certeza da vida eterna. Mas eu vejo muitos crentes aflitos, apavorados, temerosos. Queridos, a morte para nós, os cristãos convictos,
salvos pela graça de Deus, não é o fim, mas é o início de uma vida nova com Cristo no céu. E isso tem que trazer alegria aos nossos corações, senão não tem sentido servir a Jesus, esperando apenas o carro novo, a casa nova, a casa na praia, a empresa prosperando. Se eu espero só isso, é muito pouco, não tem sentido a minha existência como um cristão na face da terra. Você já parou para pensar por que você tem tanto medo da morte? Já parou para pensar? Responda para você mesmo se é o teu caso. Se não for, glória a Deus. Mas se você se diz cristão, salvo pela graça de Deus, e quando se fala na palavra morte, você já se arrepia inteiro, você ainda não entendeu nada o que é ser um cristão salvo pela graça de Deus, porque ainda você vive com medo de algo que Jesus já venceu na cruz do Calvário por você. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, desceu às partes mais baixas da terra, diz a palavra, pegou as chaves do inferno da mão de Satanás e tem todo o poder nos céus e na terra, inclusive sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Eu tenho percebido como pastor que muitos crentes já se esqueceram desta verdade. A segurança da vida eterna com Jesus no céu. E por isso estão paralisados de medo nessa pandemia. Sabe, queridos, eu não estou dizendo com isto que eu sou melhor do que você. Não me interprete mal, por favor, em nome de Jesus. Mas eu decidi crer na palavra de Deus e descansar no cuidado e no pastoreio de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério e em especial sobre a minha vida pós-túmulo. E você? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nessa noite sobre esse assunto? A Bíblia só me dá duas opções quanto às verdades reveladas nela. A primeira é, ou eu creio totalmente na palavra de Deus, ou não creio. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ficar em dúvida quanto à palavra de Deus, se eu sou cristão. E se você ainda não é um cristão convicto, convertido, se você ainda não tinha parado para pensar nisso e sobre isso, que o Espírito Santo traga luz ao seu coração, traga revelação sobre isso. E nesta noite, você pode convidar Jesus para ser o seu pastor, para ser o seu salvador, para ser aquele que garante a você vida eterna no céu. Aleluia. Somente Jesus pode fazer isso. E me vem à mente agora aquela passagem tão linda, quando Jesus estava ali na cruz, se entregando por nós, morrendo por nós, como nosso pastor. Um dos ladrões ao lado vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, como um pastor amoroso das nossas almas, reconhece aquele homem que estava ali, pregado na cruz ao lado dele, porque era um criminoso mesmo, mas se arrependeu. E quando há arrependimento, por isso que nós oramos por arrependimento, tudo começa com arrependimento, vem o perdão de Deus, vem a cura de Deus, vem a transformação de Deus, vem a vida em abundância que somente Jesus pode dar. E Jesus fala para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no céu. Aleluia! Que tremendo, que poderoso saber que nós temos um Deus, o seu nome é Jesus, e que Ele se preocupa com as nossas almas, e que Ele quer ser o nosso pastor, que Ele quer cuidar de nós. E às vezes nós ficamos arredios, nos comportamos como cabritos e não como ovelhas, e queremos dar chifrada e coice, pular,
sair fora do rebanho, procurando outros lugares não recomendados, lugares sombrios, lugares escorregadios, perigosos, lugares de morte. Mas o sumo pastor, que é Jesus, está sempre ali com a vara, com o cajado dele, com esses instrumentos de cuidado, de proteção, de exortação, nos trazendo. Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando essa palavra de uma forma personalizada no seu coração nessa noite, que você possa entender o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus se importa com você e quer ser o seu pastor, quer cuidar da sua alma. Eu quero dizer para você que eu decidi crer na palavra de Deus, e eu decidi viver em paz, em especial nesse tempo de pandemia. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim aplicar a palavra de Deus sobre os meus medos, sobre as minhas inquietações como ser humano, que eu também sou ser humano como você. Tem pessoas que acham que o pastor é o super-homem, ele tem uma capa mágica, ele tem uma varinha que ele faz alguma coisa e acontece tudo na hora, e não é nada disso. Somos humanos como você também. E por isso, eu decidi na minha humanidade crer em Deus, confiar em Deus e viver em paz. Experimente fazer o mesmo, funciona de verdade. Como é gostoso experimentar do cuidado de Deus, nas mínimas coisas, desde aquela conta que você não tem o dinheiro para pagar, e Deus de uma forma sobrenatural faz com que o dinheiro de alguma forma apareça. De um problema que você não tem como resolver, e Deus usa alguém e traz a solução. Até as coisas mais complicadas, o Senhor está lá, cuidando de nós, quando nós decidimos crer nele. Aleluia! Porque Ele olha para nós e fala assim: a minha ovelha está confiando em mim, está acreditando em mim, eu tenho uma palavra sobre a vida dela de cuidado, e eu tenho que honrar essa palavra. Por isso eu vou cuidar dela e vou proteger ela por onde ela andar. Queridos, Martinho Lutero, quando estava sendo perseguido de morte na época da Reforma Protestante, no século XVI, pela Igreja Católica, ele vai dizer o seguinte: eu só conheci o poder da palavra de Deus quando eu precisei dela. Sabe o que é isso? Às vezes nós lemos a Bíblia, o texto sagrado, a palavra de Deus, e a gente não dá muita bola. Ah, bonito, ah, é maravilhoso. Mas a gente não para refletir na profundidade da palavra de Deus. E quando a gente para refletir na profundidade da palavra de Deus, a gente vai perceber o quanto ela é poderosa para nos manter firmes e inabaláveis, em especial em situações de batalhas. Martinho Lutero escreveu muita coisa boa, escreveu também muitos hinos, compôs muitos hinos, e o hino mais famoso dele é Castelo Forte. E alguns vão afirmar que ele se inspirou no Salmo 46 para escrever, quando na primeira estrofe deste hino lindo ele vai dizer: Castelo forte é o nosso Deus, aleluia. Você tem um Deus poderoso, em quem você pode se refugiar nele, porque Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te dá toda a proteção durante toda a sua vida. E sabe, o Salmo 46, verso 1, é um texto muito precioso que eu também tenho no meu coração. E eu me lembro bem que essas palavras de Lutero fez todo sentido para mim, quando em algum momento da minha vida particular eu estava passando por um momento muito difícil. Sabe quando tudo parece que está desmoronando? Você tem problemas
na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, e era um momento que estava dando tudo errado. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava: meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo tudo isso? E quando Deus me deu o Salmo 46, o verso primeiro, apenas o verso primeiro, para eu ler e meditar, e eu fiquei meditando naquele verso o dia todo, quando diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Aleluia! Eu pude descobrir o poder daquele salmo, que eu já conhecia, que eu já tinha lido tantas vezes inteiro, mas não tinha parado para tirar proveito do poder daquela palavra. Irmãos, em nome de Jesus, aproveite esse tempo para testemunhar do poder de Jesus sobre a morte, para dar segurança para quem está aflito ao seu redor. Eu sei que você, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, dentro da sua casa, você tem pessoas que estão aflitas, apavoradas, atribuladas, e você, como a ovelha de Jesus, que experimenta do cuidado, do pastoreio do Senhor, pode transbordar na vida de outro esse mesmo cuidado, sendo um agente de vida, e não um agente de morte, de pavor, de medo. Para isso nós já temos a mídia televisiva, que o tempo todo está ali tentando inculcar na cabeça das pessoas. Tantos mais morreram hoje. É uma realidade, sim, nós sabemos. Mas se você só ouve desgraça, se você só ouve isso, e se você não para se alimentar do poder da palavra de Deus que traz vida, você vai morrer ainda vivo. Vai dar um troço de você e você vai morrer do nada. Vai ficar depressivo, ansioso, angustiado. Experimente ser um agente de vida e não de morte, em nome de Jesus, tirando o total proveito do poder da palavra de Deus. Verso 4 nós já lemos, mas eu vou repetir: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Eu fiz questão de ler novamente esse verso, esse último verso da nossa mensagem nesta noite, porque esse texto me faz lembrar de uma experiência que um pastor muito querido, que foi pastor uma época da PIB em Curitiba, Eduardo conhece muito bem ele, o pastor Nassif, hoje está nos Estados Unidos, pastoreando lá, um grande pastor, um grande servo de Deus. E ele disse que certa vez foi para Israel, foi para uma viagem, e lá em Israel ele viu um rebanho de ovelhas no deserto, naqueles lugares de Israel que o sol é causticante, você só vê aquele terreno árido, sem água, sem pasto, sem nada, só pedras e sol e mais nada. E ele ficou intrigado com aquilo, e ele perguntou para o seu guia de viagem: como essas ovelhas podem sobreviver nesse deserto caótico? No meio do nada, aparentemente não tem vida aqui. E o guia deu para ele uma resposta que impactou a vida dele. O guia respondeu para ele: elas sobrevivem nesse deserto caótico porque elas têm um pastor. Aleluia! Aprenda uma coisa nesta noite: se Jesus é o seu pastor, não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Ele cuida de você. Sim, Ele cuida de você. Você pode confiar nele com todo o seu coração. Se Jesus é o seu pastor, Ele te dá conforto e segurança. Queridos, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos. Algumas pessoas gostam de ter ele
no quadro, na sala da sua casa. Outras pessoas gostam de colocar o Salmo 23 na carteira, digitado num papel, já vi isso. Mas muitos conhecem esse salmo apenas como um amuleto e até conhecem de cor. Só o que é mais triste é que as pessoas, a maioria delas, não conhecem o pastor do salmo. E só conhecer o salmo, só ter ele na sala da casa, ou impresso num papel na minha carteira, não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, se eu não conhecer, se eu não tiver intimidade com o pastor do Salmo 23. Por isso, quando Davi usa a metáfora da ovelha e do pastor, para falar do relacionamento dele com Deus, ele está dizendo que nós, como ovelhas do Senhor, podemos confiar nele, depender dele totalmente durante toda a nossa vida, sem medo, sem ficarmos apavorados. Esta é a ideia, é a mensagem que Davi quer nos passar, através da experiência vivencial que ele tinha com Deus, como seu pastor. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua dependência? Em pessoas? No governo? Ah, meu irmão, meu amigo, se você está colocando a sua confiança, a sua dependência em pessoas, em governo, eu já vou logo adiantar para você, a decepção não é certa. Sabe por quê? Pessoas falham, pessoas são limitadas, como eu e você somos, não somos diferentes uns dos outros. Aprenda nessa noite, em nome de Jesus, a depender de Deus. Ele jamais falhou no cuidado do seu povo na história da humanidade. Você estuda a história do povo de Deus, você sempre vai ver um Deus amoroso, pastoreando, cuidando. Mesmo quando o povo se desviava, ele sempre estava ali para dar mais uma oportunidade. Esse é o Deus que Davi se relacionava. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Ou você é daqueles crentes místicos que ainda acredita na sorte? Alguns pensam, a minha sorte um dia vai mudar. Eu ainda vou ficar rico, serei rico. Não tenho nada contra você ficar rico, eu também quero. Tenho olhado para novas oportunidades, tenho estudado novas possibilidades de fazer dinheiro, de também ter riqueza, e não é nada errado nisso. Agora, você precisa aprender uma coisa nessa noite que talvez vai chocar você também. Sorte não existe. O que existe e funciona de verdade é confiar em Deus e depender totalmente de Jesus como nosso pastor, porque Ele é aquele que nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu, e Ele vai te dar a direção durante toda a sua vida, até para você ficar rico, se for da vontade dEle. Se for para a glória dEle, Ele também pode te dirigir. Mas Ele sendo teu pastor, e sabendo que talvez riqueza não seja bom para você, vai te levar para a perdição, para o abismo, Ele também não vai te dar. Você vai ter que estar preparado até para isso. Só que independente da decisão de Jesus como o seu pastor na sua vida, saiba de uma coisa: sempre será a melhor para você. Por isso que você pode confiar totalmente em Jesus.
se colocar à disposição dele para ser ovelha dele, cuidada por ele. Que até mesmo quando você vai pisar na bola, ele está lá para te dirigir corretamente, para te ajudar, para cuidar da sua vida. Podemos confiar em Jesus, totalmente em Jesus. Sim, nós podemos, porque Jesus é 100% confiável. A prova ele já nos deu na cruz, há mais de 2000 anos atrás, quando de braços abertos ele morre para nos salvar, para nos dar vida, e para nos dar vida em abundância. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele vai afirmar: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia! Este é o Deus vivo, todo-poderoso, que eu estou pregando para você nessa noite, que ainda não tinha entendido a respeito da salvação, a respeito do cuidado de Deus, a respeito da proteção de um Deus todo-poderoso que morreu na cruz para te salvar. E para você, irmão, irmã, independente da sua denominação, você que está conosco através dessa transmissão, e quem sabe você tem nesse tempo de pandemia duvidado do cuidado do Senhor, saiba que se Deus te chamou para caminhar com Ele, Ele não é irresponsável, Ele vai cuidar de você. Confie nele, o mais Ele fará. Será que você tem dúvida ainda do amor e do cuidado desse Deus que se entrega voluntariamente por você, como pastor da sua alma, morrendo por você, sendo você ainda pecador, antes de reconhecer o perdão da graça dele na sua vida? Como você está se sentindo nesta noite? Você está se sentindo inseguro, com medo? O bom pastor Jesus está querendo pastorear você, está querendo cuidar de você a partir dessa noite. Tudo que você precisa é ser ovelha dele, e permitir que ele te guie durante toda a sua vida. Que segurança você pode ter a partir desta noite, deixando Jesus guiar a sua vida. Aquele que conhece o que está além da curva, aquilo que você não consegue enxergar, ele já viu. Por isso você pode confiar nele. Mas como ovelha dele, você precisa a partir dessa noite aprender a ouvir somente a voz dele no deserto da vida, e nunca do estranho. Quem ouve a voz de Jesus jamais é abandonado por ele, porque ele mesmo prometeu na sua palavra: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Você quer ter essa segurança? Quer ter a certeza de Jesus guiando você durante toda a sua vida? Então eu quero orar por você nessa hora. E eu quero pedir para você que está em casa, você que está com a sua família, de repente seja o tempo de você, sacerdote do seu lar, homem de Deus, chamar a sua esposa, os seus filhos. Vocês que estão passando de repente por adversidades, por crises, nesse tempo de pandemia, quem sabe o caos tem se instalado dentro da sua casa, e vocês têm duvidado do cuidado de Deus, e muitas brigas têm acontecido, muitas desavenças têm acontecido. Eu quero desafiar vocês agora, em nome de Jesus, a orar comigo, convidando Jesus para guiar a vida de vocês, a família de vocês, os sonhos de vocês. Jesus vai cuidar, porque Ele é fiel. Você quer ter essa segurança? Então, a partir dessa noite, aprenda a depender de Jesus como seu pastor.
pastor. Eu quero orar por você, enquanto os nossos amados músicos vão chegando, para nós termos um tempo de adoração, e para juntos com eles, nesta canção de adoração a Deus, orar por você, ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que eu quero orar pela sua vida por renovo, por fortalecimento espiritual. Você que já é um crente em Jesus, mas até agora estava abatido, prostrado, mas o Senhor, através desta palavra, tem trazido para você uma nova visão, uma nova percepção, como você sendo uma ovelha de Jesus, mas estava longe, ouvindo a voz do estranho, ouvindo a voz do inimigo, colocando tantas mentiras na sua cabeça. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos orar para que Deus renove as suas forças, para que Deus te fortaleça espiritualmente, para que você seja uma ovelha que ouve somente a voz de Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, você vai seguir os passos de Jesus, e Ele vai te conduzir em segurança, não só nesse tempo de crise, de pandemia, de medo, de morte, mas durante toda a sua vida na face da terra. Quero orar por você também, pelo seu retorno ao rebanho de Jesus, você que está afastado. E hoje o Senhor falou fortemente ao seu coração, você quer reconciliar com Deus. Também quero orar por você. E quero orar também em especial por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus te pegou aí na sua casa. E você quer se entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, para que o mundo espiritual veja, você levante a sua mão como a minha, aonde você estiver, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus como meu pastor. Sim, eu quero. Eu não aguento mais de viver aflito, amargurado, distante, com minha alma perturbada. Eu preciso de Jesus guiando a minha vida. Levante a sua mão aí na sua casa. O mundo espiritual vai reconhecer que você, a partir desta noite, é de Jesus, e o estranho não terá mais poder sobre a sua alma. O estranho é o diabo, é Satanás. Ele não terá mais poder sobre você. Você será livre a partir dessa oração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por essas necessidades. Aí na sua casa, feche os seus olhos em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. Pai de amor, o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Nada nos faltará. O Senhor é fiel, a Tua palavra é a verdade, nós cremos na Tua palavra. Pai, eu tenho experimentado na minha própria vida o Teu cuidado em todos os momentos. Por isso eu posso afirmar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada tem me faltado. O Senhor tem cuidado da minha alma, das minhas emoções, da minha saúde física, da minha saúde espiritual, da minha família. O Senhor tem cuidado do meu ministério, da nossa igreja, da nossa família da fé. E eu te louvo por isso, Senhor, e te agradeço. Eu quero agora abençoar, Senhor, esses queridos que estão se entregando a Ti, com as suas mãos levantadas em casa, no trabalho, no carro, na rua, eu não sei, mas elas estão com as mãos levantadas, dizendo para o mundo espiritual que a partir dessa noite elas pertencem ao Senhor, que elas estão aceitando o pastoreio do Senhor na vida delas, Pai. Ah, Senhor Jesus, abraça essas pessoas agora, enxuga as lágrimas, consola, conforta, traz renovo, traz alento, traz conforto, traz fortalecimento espiritual, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, aqueles que estavam distantes, que estavam se comportando como bodes, não como ovelhas, por isso estavam sofrendo, mas nesta noite o Senhor está trazendo de volta para o seu rebanho. Pai, recebe de volta, abraça, restaura, limpa,
perdoa os pecados, Senhor, e seja de novo o pastor dessas almas, aflitas, amarguradas até então, mas agora restauradas pelo Senhor, pelo teu pastoreio, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Assim eu as abençoo, Pai, e declaro a tua vida nessas vidas, o teu cuidado nessas vidas, o teu amor, a tua paz, o teu pastoreio, a tua proteção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém.